Olá para você que acompanha a nossa programação. Olá, seja bem-vindo ao Pix News especial de sábado e nessa edição você vai ver. Crianças e adolescentes carentes do sul catarinense passam a contar com um centro de inovação ampliando atendimento no bairro da Juventude. Brasil cedia evento que discute sobre o uso medicinal e recreativo da cannabis. Violência contra a mulher. Dados da Operação Chamar apontam a prisão de mais de 350 pessoas. No Paraná, Fórum debate o futuro do agronegócio. Investimento em energia sustentável chega a mais de 1 bilhão no estado. Rio Pinheiros, em São Paulo, é considerado limpo, mas ambientalistas alertam que ainda tem muito trabalho a ser feito. Aeroporto de Foz do Iguaçu receberá 270 milhões em investimentos. Recursos serão utilizados para ampliar a capacidade do terminal. E você vai ver ainda. Pesquisa revela crescimento na temporada de inverno na Serra Catarinense, mas números mostram que é preciso mais investimentos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Pix News especial de sábado. Olá, obrigada pela companhia. Oportunizar descobertas criativas e empreendedoras alinhadas à educação infantil e profissional. Essa é uma das funções do Centro Lúdico de Inovação e Criatividade do bairro da Juventude, inaugurado esta semana em Criciúma, no sul catarinense. O investimento do governo do estado na obra foi de R$ 4 milhões. O local conta com incubadoras de negócios, espaços de cocriação, biblioteca e salas onde podem ser realizadas aulas, workshops, projetos e outras ações. O que era a semana passada, hoje já não é mais na área da tecnologia. Então, eventos como esse, que preza por inovação, né, a gente precisa aplaudir. E é isso que eu vim fazer aqui. Nós temos parceria, o governo do estado tem parceria na execução dessa obra, uma obra importante. Os recursos alocados aqui, eu não tenho dúvida de que nós vamos, com essa entrega, vai ajudar muito a qualificação profissional. O presidente do Conselho Bairro da Juventude falou do sonho de ter um centro de inovação que se tornasse realidade para os jovens. Para ele, é importante oportunizar para o aluno de baixa renda condições para o aproveitamento das oportunidades. A gente tem que tentar igualar na largada os dois. Porque se o do particular largar na frente, o nosso sempre vai chegar atrasado. Então, o objetivo nosso aqui sempre foi esse. Colocar em igual condições de qualquer colégio, qualquer curso profissionalizante, para que ele vá para o mercado de trabalho realmente, não só muda a vida dele, como muda a vida da família dele. Essa transformação é essencial. Então, para nós hoje, né, uma alegria, uma satisfação, foi muito sofrido, assim, a chegar nesse ponto que nós chegamos aqui hoje. A diretora executiva do bairro da Juventude, Silvia Regina Luciano Zanetti, citou a inovação tecnológica para desenvolver as potencialidades das crianças e jovens que frequentam o centro. Foi muito sonhado e hoje é um dia de virada de chave. O bairro sempre primou por trabalhos bem feitos, por busca de cumprir essa missão da melhor forma possível, mas hoje, de fato, é uma virada de chave para esses jovens todos. Muita tecnologia, muito espaços lúdicos, espaços coloridos, espaços amplos, espaços modernos, mas principalmente espaços de desenvolver potencialidades, de descortinar talentos. E eu não vejo a hora de ver esse espaço cheio de jovens, de crianças. Ele vai ser um espaço que vai atender crianças dos 6 anos em diante. Antes a gente tinha uma escola profissionalizante que atendia de 14 a 18, agora são 3 andares que vão atender a partir dos 6 anos. O Clique será mais uma ferramenta para ajudar os jovens a se prepararem para os desafios do mercado de trabalho. Além disso, gerar proteção social e garantia de direitos para as famílias em vulnerabilidade. O Brasil sediou a primeira edição internacional da Expo Cannabis. A feira realizada em São Paulo é voltada à indústria da maconha e meio a um debate nacional sobre a descriminalização da droga para uso pessoal.
Segundo os organizadores, mais de 20 mil pessoas passaram pelo evento em São Paulo, que apresentou as inúmeras formas de usar a planta, desde uso recreativo até para tratamentos médicos. A gente quer mostrar ao público com essa feira toda a capacidade da planta em entrar em diversos setores, porque a gente não está só falando de indústria farmacêutica. A gente está falando também que a planta ela pode ter atuação na indústria de alimentos e bebidas, de construção civil, indústria têxtil, biocombustível. A feira é realizada no momento em que o Brasil reavalia as leis proibicionistas sobre drogas. O STF já contabiliza 5 votos pela descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal. Um pedido de vista feito pelo ministro André Mendonça suspendeu o julgamento. Não há data para retomada. Acho muito importante ter a primeira edição aqui no Brasil, porque nós estamos num momento muito propício a isso. Há uma discussão tanto do ponto de vista legislativo, quanto também no judiciário a respeito dos medicamentos à base da cannabis, inclusive também do uso adulto. A maconha com fins medicinais é um tema delicado no país, onde pacientes têm que recorrer aos tribunais para obter o direito de usar o ingrediente ativo canabidiol ou CBD no tratamento de doenças como a epilepsia. Precisa ver a realidade, tem muita gente que consome, sendo medicinal ou recreativo, como eles gostam de diferenciar. Mas acredito que, tem que seguir passos de países aí como a Alemanha, Estados Unidos. A Expo Cannabis surgiu no vizinho Uruguai em 2013, mesmo ano em que o país se tornou o primeiro do mundo a legalizar totalmente a produção e venda regulamentada de maconha. Foram divulgados os resultados da Operação Chamar, realizada pelas Forças de Segurança do Estado de Santa Catarina. Em 30 dias, mais de 350 pessoas foram presas. Foram mais de 1.800 atendimentos de ocorrências de violência contra a mulher. Cerca de 4.300 vítimas foram atendidas. Ao todo, 356 prisões e apreensões em flagrante foram realizadas no estado por este motivo, além de quase 500 suspeitos encaminhados a dar depoimento. Com os agressores, foram recolhidos 17 armas brancas, 11 armas de fogo e 54 munições. Nós tivemos êxito já na primeira semana de operação na prisão pela Delegacia da Mulher da DEIC, daquele estuprador em série que tinha estuprado mais de 12 mulheres em 6 municípios de Santa Catarina. Então foram tanto prisões preventivas, como as lavraturas de flagrante, prisões de homens que vinham realmente causando transtornos à comunidade, e a gente se aproxima agora de um verão onde esse cidadão que vinha cometendo esses crimes de estupro em cidades litorâneas tinha causado muita preocupação, muito transtorno, e nós logramos êxito já na primeira semana com essa prisão importante. Durante a operação foram realizadas 291 palestras sobre o assunto, além de cerca de 580 ações de panfletagem e orientações a mulheres em todo o estado. As forças de segurança discutiram padrões de tratamentos a serem adotados em casos como este. O acolhimento que ela recebe, a compreensão do problema que ela está vivendo e as medidas que ela vai receber, desde a busca dos seus bens na casa do ofensor. Então são coisas assim que parecem simples, mas são de grande dificuldade para a mulher. Como é que a mulher vai buscar a roupa do corpo se o ofensor está dentro de casa? Então esse protocolo vai ajudar com que qualquer policial que vá atender uma violência contra a mulher saiba o passo a passo de como fazê-lo, evitando a revitimização. Já naquele atendimento onde a vítima se mostra mais vulnerável por conta da lesão, da ameaça sofrida de imediato, faz com que o Corpo de Bombeiros tenha uma atenção muito maior voltada sobre esse aspecto e integre nessas ações policiais e da segurança pública de maneira muito mais efetiva. Fazer parte desse processo de integração significa mudar um pouco a cultura do nosso atendimento, direcionando uma ação bem específica quando envolve a violência contra a mulher. Em 26 dias de operação, as forças de segurança de Santa Catarina se uniram com o objetivo de reduzir os casos de violência contra a mulher no estado. Os resultados foram divulgados no último final de semana. A Operação Chamar representa justamente
o resultado ou esse comprometimento, ou seja, a união de esforços entre Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Científica e outras organizações da sociedade civil para que nós possamos, se não vencer, mas avançar muito na luta contra a violência doméstica e a consequência pior dela, que é o feminicídio. A princípio, a gente atuou em todos os municípios, os 295 municípios, mas a gente fez uma análise dos dados deste ano e elencou 12 municípios. Nesses 12 municípios, a gente intensificou as atividades e a gente trouxe reforço. Então, foram mais de 1.500 policiais envolvidos, mais de 500 viaturas. A gente atendeu inúmeras ocorrências, a gente intensificou principalmente a parte da prevenção. A gente visitou muitas escolas, muitas universidades. Por quê? Porque tem muitas mulheres que não sabem que estão sofrendo violência doméstica contra elas mesmas. Então, a gente orientou elas a quem procurar, o que fazer e como fazer. Durante o período vigente da operação, ocorreram 4 feminicídios, 3 suspeitos foram presos. Outras 10 pessoas foram detidas em flagrante pela tentativa de feminicídio. Outras 7 já tinham mandado em aberto. É uma doença social que nós precisamos buscar a cura. E essa cura, ela só é feita no plano coletivo. No plano da repressão, sim, nós não podemos abrir mão da repressão. Mas também no plano da conscientização e no plano do avanço cultural contra esse lamentável fenômeno. Embora a operação tenha encerrado na última sexta-feira, os trabalhos de combate à violência contra a mulher continuam, principalmente com a participação de pessoas próximas da vítima, assim como da própria mulher. Então, Santa Catarina, ela mantém uma estatística estável dos crimes de feminicídio, ora com pequenas diminuições, ora com leve aumento, graças a essa interação dos órgãos de segurança, e importa que Santa Catarina não se destaque no aumento. O Estado tem oferecido proteção, mas é importante que as mulheres elas estejam alertas aos primeiros sinais de violência, por isso nós divulgamos em massa o violentômetro e que elas procurem ajuda. Segurança pública se faz também com participação da sociedade e com participação das mulheres. Nós só vamos mudar esses índices quando as mulheres conseguirem perceber que estão num ciclo de violência, que a comunidade toda comprar essa discussão da violência contra a mulher e não aceitar nenhuma forma de violência, e sim, que a gente consiga trazê-la para os nossos órgãos de proteção. O governo de Santa Catarina fez investimentos importantes na região sul. 18 novos leitos de UTI infantil foram inaugurados. Em Sombrio, 10 novos leitos de unidades de terapia intensiva pediátricos foram abertos no Hospital Dom Joaquim. A nova ala é composta por equipamentos modernos, dando mais segurança ao atendimento e conforto aos familiares, uma necessidade antiga da unidade hospitalar. Era uma demanda bem importante, extrema necessidade, tendo em vista que nós possuímos poucos leitos de UTI pediátricos na região e a demanda é muito alta, sendo inviável permanecer somente com esses leitos, tendo a necessidade, assim, da abertura destes leitos, né? Aqui no Dom Joaquim são 10 leitos que a gente está abrindo hoje, inaugurando. Os equipamentos são modernos, de última geração. Pensamos com muito carinho para dar o nosso melhor e uma saúde de qualidade, que é o que as crianças merecem. É muito importante para nós a gente trabalhar com um governo que nos apoia e que nos avaliza nos processos que a gente tem implementado no hospital. O hospital, no governo Jorginho, a gente se sentiu seguro a ponto de ampliar o número de cirurgias, dobramos o número de cirurgias eletivas, conseguimos mais que dobrar o número de leitos de UTI. Esse trabalho ele só é possível porque a gente tem segurança por ter uma secretária de saúde que entende de saúde, que é uma pessoa que vive saúde, que é uma das sumidades hoje na saúde no Brasil, e um governador que entende de gente, entende de pessoas, como ele bem disse, que está muito próximo das pessoas e sabe a dor que é, mas às vezes precisar de um leito de UTI para um filho, para um sobrinho e tu não ter e não conseguir, e essa criança às vezes tem que ser levada para outros lugares do estado e fazendo com que a gente faça ambulancioterapia. Então, assim, o intuito hoje do IMAS no estado de Santa Catarina, aqui no Hospital de Sombrio, é cada vez mais diminuir essa ambulancioterapia e contribuir com esse processo de ampliação das cirurgias e redução de filas. Já em Criciúma, foram reabertos os leitos de UTI no Hospital Materno Infantil Santa Catarina. O governador Jorginho Melo e a secretária da Saúde, Carmen Zanotto, participaram dos atos de inauguração. A obra foi custeada por meio de emendas parlamentares e repasses do governo do estado. Com a abertura da UTI, serão repassados R$ 2.000 por leito, chegando a mais de R$ 600 mil mensais. Na oportunidade, o governador também anunciou a liberação de 600 milhões de emendas parlamentares para o hospital. É uma remodelação
de um hospital que a gente já tem compromisso mensal. Aqui nós temos um aporte de recursos de 6 milhões mês, agora tem mais um recurso que passamos de 1,2 milhão, 1,3 milhão para fazer essas adequações, para melhorar, porque é administrado pelo Ideias, eles fazem um serviço com muita competência, enfim, isso dá gosto e dá ânimo todos nós fazermos, promover ajudas. E quando a secretária de Saúde disse que nós estamos quase operando 90 mil pessoas em cirurgias eletivas, eu vibro com isso, porque é sinal que nós estamos cuidando das pessoas. A liberação de recursos para a região sul encerrou no Hospital São José, referência para o sul catarinense. Muito trabalho junto com os secretários, porque a determinação do nosso governador é aliviar o sofrimento da vida das pessoas. E aí, estando mais próximo, ouvindo os hospitais, ouvindo os secretários, é que a gente vai conseguir cada vez mais somar esforços para a gente responder por tudo aquilo que é importante. Lembrando que aqui para Criciúma a gente quer, no Hospital da Criança, ter a referência da alta complexidade na oncologia pediátrica, para que o Hospital São José possa também ampliar os seus serviços ainda mais na oncologia para adultos. Ainda falando sobre investimentos, o governo catarinense fez essa semana a entrega de 18 maquinários agrícolas. Os novos equipamentos devem auxiliar pequenos produtores do estado. A entrega das chaves foi realizada na sede da Secretaria de Estado da Agricultura. 18 municípios de Santa Catarina receberam novos maquinários que irão auxiliar no setor agrícola do estado. São 11 retroescavadeiras, 5 tratores e 2 caminhões basculantes. E temos aí mais máquinas que estão chegando. São 16 milhões de recursos que estão sendo aplicados. Nesse aqui em Florianópolis, que nós descentralizamos para essa região, Chapecó, São Joaquim e Campos Novos, e vamos fazer várias entregas desses maquinários que estão aí. E também com a redução dos valores, quando se compra assim, no atacado, né? Nós vamos redistribuir para que sejam beneficiados os nossos agricultores. Então, representa produção, representa tecnologia, representa nós dando atenção para o campo. As novas máquinas beneficiam o setor, que é um dos carros-chefes do estado. Em 2022, o setor produtivo obteve um faturamento de 7,5 bilhões de dólares, o que representa 64,4% do valor total exportado por Santa Catarina. Os mais favorecidos serão os pequenos produtores. Em São Martim, por exemplo, quase 40% da economia do município provém da agricultura. A maioria são de produtores familiares. As prefeituras municipais, principalmente nos pequenos municípios, têm um papel fundamental para ajudar esse pequeno produtor a desenvolver a sua propriedade. E isso vem de frente os equipamentos, né? Hoje aqui recebendo uma retro, recebemos trator agrícola, os caminhões. Então eu quero agradecer aqui a iniciativa dos deputados, senadores que contribuíram, né, e todas as lideranças políticas, inclusive, que contribuíram, né, para que fosse destinar esse recurso, e o bom senso do nosso governador, também do nosso secretário de Agricultura, Valdir Colato, né, entendendo realmente da importância desse tipo de recurso lá na propriedade, lá no município, para a gente movimentar toda a economia da agricultura familiar. O investimento feito foi mais de 6 milhões de reais em emendas parlamentares dos mandatos de 2022 e pouco mais de 122 mil de contrapartida do estado. Para o governador Jorginho Melo, essa participação dos deputados e senadores favorece a modernização do trabalho no campo. Que faz um bem danado. Renovar o parque de máquina, comprar uma máquina para ajudar na agricultura, para ajudar na infraestrutura da cidade. Então é uma política que eu sempre procuro ressaltar a importância dessa ação coletiva entre os deputados federais, os senadores, entre o governo, a secretaria, enfim, para dar aos nossos agricultores um pouco mais de condições de continuar competindo, trabalhando, se esforçando. É um sucesso isso. E a energia renovável no campo já é uma realidade. O Brasil é um dos países que mais investe em novas tecnologias no setor. No Paraná, mais de 6.600 projetos já foram instalados, beneficiando a área rural. O que era um problema virou uma solução que dá lucro. Os dejetos desta propriedade em Toledo, no oeste do Paraná, agora viraram fonte de energia. O aumento da receita foi considerável, já que com a certificação da área, a produtividade também aumentou. Chegou no patamar que tu não tinha mais, chegou no limite de 1.700 animais. Não tinha mais lavoura para jogar os dejetos, não podia mais aumentar porque a área é pequena.
eu trouxe a ideia de fazer o biodigestor. Nisso, nós tripliquemos a suinicultura, quase tripliquemos também a vaca leiteira. O nosso problema maior era os dejetos, né? E por causa da usina, nós se livremos dos dejetos. Hoje estamos livres, estamos tranquilos. Estão vendendo gás. Estamos vendendo gás e vendendo adubo sólido. Mas para que o projeto do seu Emílio saísse do papel, foi preciso investimento. Não pode imaginar que um produtor de suínos, de leite, tenha dinheiro em caixa para fazer investimentos grandes em tecnologia, né? Então, a possibilidade de ter um financiamento como o Renova Paraná foi assim decisivo para que a coisa acontecesse. Então, a partir daí, com a perspectiva de financiamento, nós conhecemos essa granja aqui, como conhecemos várias outras, e aqui nós percebemos a grande vontade do seu Emílio de sair de uma granja praticamente artesanal para uma granja muito profissional. Ele tem esse dom, né, esse empreendedorismo latente. E começamos a conversar sobre o que podia se acontecer com o biogás aqui, os potenciais que ele já tinha e como podia ficar. Então a primeira coisa foi mostrar para ele que se ele adotasse tecnologias para o biogás, ele estaria ao mesmo tempo entrando num processo de sustentabilidade ambiental muito forte e que eu ia ter o Instituto Água e Terras, ia reconhecer isso e ia liberar o aumento das produções dele. A propriedade do seu Emílio e outras 6.600 foram beneficiadas com o programa Renova Paraná. A iniciativa apoia as famílias de produtores rurais na implantação de um sistema próprio para a geração de energia, seja por meio de placas solares para gerar energia elétrica ou processamento de biomassas para a produção de biogás e biometano. Mais de R$ 1,2 bilhão já foram investidos no estado. Felizmente, estamos tendo resultados maravilhosos, porque o nosso objetivo está sendo alcançado, uma vez que quando nós iniciamos o programa, era para sensibilizar os produtores rurais do Paraná, das diferentes cadeias produtivas, a fazerem geração própria de energia. E você viu os números, nós temos em 2 anos 21.500 produtores aproximadamente que já adotaram predominantemente energia solar, que é maravilhosa, tem suas vantagens e tal. Mas o nosso esforço agora é fazer com que, principalmente os criadores de proteína animal e as agroindústrias que têm resíduos agroindustriais, portanto resíduos orgânicos, tanto dejetos quanto resíduos agroindustriais são resíduos orgânicos. Eles são passíveis de você tratá-los em biodigestão, gerando metano, que é o biogás no primeiro momento e a filtragem para biometano. Então isso é uma riqueza que ele tem 2 grandes vantagens. A primeira delas é que quando você trata dejeto, o órgão ambiental autoriza você fazer uma internação maior de animais. Então veja o caso dessa unidade produtiva que nós estamos. Ele tinha 1.700 animais, à medida de que ele construiu o biodigestor e ele está tratando dejetos adequadamente, ele já está autorizado a chegar em 7.800 animais. E isto vai possibilitar ele multiplicar por 3,5 vezes a renda bruta da propriedade. A segunda grande vantagem é a geração da própria energia. Isto é, ele tem energia, seja para gerar energia elétrica, seja para ele processar para biometano, que é um combustível equivalente ao gás natural veicular, o GNV, e ele pode se autoabastecer nos seus veículos, desde que veículos adaptados a GNV, ou, como é o caso aqui, comercializar este combustível para 2 empresas, numa cooperativa e outra empresa, que fazem o transporte de produtos agrícolas aqui na região. Mas existe uma terceira vantagem ainda, é que o digestato, que é o que sobra do biodigestor, depois de gerar o gás, ele é um produto orgânico altamente rico em minerais, em princípios que se usa para fertilização, substitui adubo químico. Então ele vai ter um produto a mais que ele tanto pode usar, mas principalmente no caso dele, comercializar.
Após 3 anos de trabalhos pela recuperação do Rio Pinheiros, os resultados aparecem. O governo do estado de São Paulo comemora os níveis e metas atingidos, mas organizações ambientais apontam que ainda há muito a ser feito. O Rio Pinheiros, que corta o coração de São Paulo, era até recentemente impróprio para a vida animal. Hoje, após 3 anos de trabalho para reduzir a poluição das águas, o cenário melhorou, mas a situação em que se encontra ainda gera controvérsia entre poder público e ONGs ambientais. Para o governo do estado, que investiu cerca de 1,6 bilhão de reais, as metas foram atingidas, mas as organizações afirmam que os níveis de poluição no rio e seus afluentes ainda estão muito altos. O rio, antes das obras, eles tinham um indicador de oxigênio superior aos 30, superior a 60 miligramas de oxigênio, o que não era um bom indicador, e após todas as obras e a revitalização que foi feita, a gente alcançou as metas da legislação que preserva, que tem um olhar de preservação, né, o olhar ambiental sobre o tema, que é inferior a 30 miligramas, e nós atingimos essa meta. Apesar dessa melhoria que a gente já percebe e a gente celebra essa melhoria, a gente ainda tem muito trabalho para ser feito. Tem muita poluição chegando no rio e não é só proveniente de esgoto. Muita dessa poluição é a poluição difusa. É a fuligem dos carros, é o óleo que vaza dos carros, é o desgaste das peças, é o entulho que cai na rua, é o lixo que as pessoas jogam em qualquer lugar da cidade. Nas margens do rio é comum encontrar capivaras que recebem atenção do Centro de Apoio e Proteção Animal, o projeto CAPA. A gente resgata muito animal com lixo preso no corpo, né? Esse lixo que as pessoas jogam na rua e vem parar no rio ou jogam direto no rio. Então, esses lixos prendem no corpo dos animais, seja capivara, aves. O governo de São Paulo afirma que entre 2020 e 2022, cerca de 105 mil toneladas de resíduos sólidos foram retiradas do leito do Rio Pinheiros, além de enormes volumes de sedimentos. O trabalho segue no local para trazer de volta a vida animal. A experiência do projeto vai servir de modelo para o processo de descontaminação do rio Tietê, onde o Pinheiros deságua. A OCDE aumentou a previsão de crescimento do PIB mundial para 3%, 0,3 acima do número anterior. O aumento se deve ao avanço da economia americana e dos países emergentes como o Brasil. A economia mundial deve crescer a um ritmo de 3% do PIB em 2023. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que aumenta em 0,3 a previsão anterior, ao mesmo tempo que expressa mais prudência para 2024. No relatório mais recente sobre as perspectivas de crescimento e de inflação do mundo, o organismo internacional afirma que o impacto de uma política monetária mais restritiva é cada vez mais visível. O crescimento mundial será maior em 2023 graças aos Estados Unidos, cuja economia pode registrar avanço de 2,2%, e aos países emergentes. O PIB do Brasil vai crescer 3,2%. A Índia deve registrar avanço de 6,3%. A Rússia 0,8% e a África do Sul 0,6%. Entre os países do grupo BRICS, apenas a China teve a perspectiva de crescimento revisada para baixo, a 5,1% do PIB. Na zona do euro, o crescimento em 2023 será de 0,6%, afetada pela Alemanha, que pode entrar em recessão. A Espanha vai registrar o crescimento mais expressivo entre os principais países da eurozona, com avanço de 2,3% do PIB. Em 2024, o crescimento mundial será de 2,7%, ainda sob efeito da inflação e das taxas de juros elevadas. Há mais de 18 meses, os bancos centrais de todo o mundo aplicam aumentos consideráveis das taxas de juros para conter a inflação, reavida pela pandemia e pela guerra na Ucrânia. E você vai ver a seguir: Governo do Paraná adere à governança das águas. Aeroporto de Foz do Iguaçu receberá investimentos. Recursos irão garantir a ampliação do terminal. Em São Paulo, o aumento dos arranha-céus preocupa moradores. E as baleias dando show em Santa Catarina e no Espírito Santo na temporada das francas e das jubartes.
Neste fim de semana, bora fazer um comprão. Vem pro Sabadão e Domingão do melhor preço. Skol Pilsen 350 ml, 2,69 na compra de 12 unidades. Se beber, não dirija. Contra filé ATC inteiro a vácuo a partir de 27,90 ao quilo. Óleo de soja Coamo ou leve 900 ml, 4,69. Café Melita tradicional extra forte ou sabor da fazenda 500 gramas, 13,99. Lava-roupas Omo lavagem perfeita 2,4 kg, 28,99. Tem especial, leve qualquer detergente IP fragrâncias por 1,99 a partir de 6 unidades. Melhor preço é no comprão. Mel Garden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente, paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio, com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. O Paraná é o 21º estado brasileiro a compor o Pacto pela Governança da Água. A adesão foi assinada no início da semana pelo governador Ratinho Júnior e pelo ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. A parceria entre governo do estado e União prevê 5,4 milhões de reais até o fim de 2024 para a regulação de serviços de saneamento, monitoramento de barragens, instalação de 132 novos pontos de monitoramento de qualidade de água, além de integrar a gestão de recursos hídricos entre o estado e a União. Essa pactuação que está sendo feita, ela traz para nós uma perspectiva de apoio da Agência Nacional de Águas para o exercício da gestão compartilhada. Então, nós temos, por exemplo, o Comitê do Paranapanema, que nós dividimos com o estado de São Paulo. Então, nós vamos ter um suporte, um apoio bastante grande da Agência Nacional de Águas para a gente poder desenvolver os instrumentos de gestão de recursos hídricos nessa bacia compartilhada. A gestão dos recursos hídricos é uma atividade necessária para conferir confiabilidade ao abastecimento. O termo se refere às águas superficiais e subterrâneas disponíveis para uso. Gerenciado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a parceria prevê o aprimoramento na administração da água, com foco na regulação dos serviços de saneamento no estado e na segurança de barragens. O Pacto pela Governança da Água ele é fundamentado em 3 eixos. É o eixo da segurança de barragem, o eixo do saneamento básico e o eixo da gestão de recursos hídricos. Então, o Pacto ele busca fortalecer e aprimorar essas iniciativas. E ao longo desses próximos anos, a previsão é que a ANA possa repassar ao estado do Paraná até 12 milhões de reais, de acordo com o alcance das metas. O Paraná é o primeiro estado da região sul a aderir ao pacto. Além dos repasses, que podem chegar a 12 milhões de reais nos anos seguintes, dependendo dos resultados e do alcance de metas estipuladas pela Agência Nacional, a parceria também prevê amparo técnico para o aprimoramento da governança dos recursos hídricos locais. Estamos tratando de um tema muito importante para a sociedade do Paraná, do Brasil e do mundo, que é esse bem precioso que é a água. E quanto mais governança, capacidade de monitoramento, de conhecer, de aplicar o uso, seja para a indústria, para o consumo humano, para a produção de alimentos, na agricultura, enfim, nas mais diversas formas, melhor para a sociedade como um todo. A água é um bem tão importante para a sobrevivência de todos nós, não só no campo do dia a dia, mas também na questão da empregabilidade, através das indústrias, né? A parte da sustentabilidade, onde o Paraná
foi reconhecido por 3 vezes o estado mais sustentável do Brasil, algo que muito nos orgulha. E, claro, tendo a parceria com o Ministério e também com a Agência Nacional das Águas, isso reforça e nos dá a garantia que nós teremos todo um amparo técnico, um amparo de entendimento de como construir cada vez mais uma melhor governança sobre os nossos recursos hídricos e, de alguma maneira, colaborar para o bem-estar e a qualidade de vida da população. O Brasil é o país com maior quantidade de recursos hídricos gerados pela água da chuva. Possui domínio de 3 grandes bacias hidrográficas e grande parte do aquífero Guarani. O país também possui grande disponibilidade de água potável, porém a distribuição é bastante irregular. A irrigação é a atividade que mais demanda água, seguido dos usos domésticos e urbanos e, por último, o uso industrial. O aeroporto de Foz do Iguaçu vai receber 270 milhões de reais em obras que vão ampliar a capacidade do terminal. A previsão é que as obras sejam finalizadas até o fim de 2024, com adequações na pista, construção de pátios para as aeronaves e reforma no terminal de passageiros. A expectativa é que sejam gerados 250 empregos diretos durante a fase de construção, aquecendo a economia local. Essa garantia da ampliação do nosso aeroporto faz parte da modelagem que nós trabalhamos com o governo federal, da ampliação dos aeroportos de Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu. Nós temos quase 1 bilhão em investimento nesses aeroportos e hoje quase 300 sendo anunciados aqui, o que garante segurança e mais mobilidade. Nós temos a previsão deste ano chegarmos em quase 2 milhões de passageiros e com este investimento nós vamos com certeza dobrar e com capacidade de chegar em 8 milhões, consolidando também o turista internacional a Foz do Iguaçu. Paralelo ao aeroporto, nós estamos com a obra da duplicação da rodovia das Cataratas sendo executada e vamos entregar. E junto com uma banca de 8 juízes, o nosso governo do Paraná estabeleceu um novo cronograma para que a empresa entregue a perimetral, já que a ponte está praticamente toda ela concluída, para que a gente entregue esse conjunto de obras para a cidade de Foz do Iguaçu. Considerado o segundo destino mais procurado do país, Foz do Iguaçu recebe milhares de turistas no ano. Boa parte dos visitantes chegam pelo aeroporto. Com os novos investimentos, o número de passageiros deve aumentar consideravelmente, fomentando ainda mais o turismo na região. Para a gente é fundamental, é um dos aeroportos nossos mais importantes e não só isso, é com uma maior perspectiva de crescimento. O turismo aqui de Foz é um turismo consolidado, é um dos principais destinos do Brasil, mas a gente acha que tem um potencial muito grande ainda, de superar ainda mais o que ele tem hoje, né? E a gente tem visto uma série de, não só de natureza em especial, mas também uma série de empreendimentos acontecendo na cidade, então, que atraem cada vez mais pessoas, e não só brasileiras, mas também estrangeiros. Então, para a gente é um dia muito feliz, é um dia muito importante. O governo do Rio Grande do Sul lançou o programa Semicondutores, que prevê investimentos de 70 milhões de reais até 2026. 9 milhões devem ser aplicados já neste ano. Neste primeiro momento de execução da estratégia, estão previstos 2 editais, o Inova Semicondutores, com aporte de 3 milhões de reais, para a formação de projetistas de circuitos integrados e voltados à formação, à conexão entre universidades e o mercado, no valor de 6 milhões. Conhecidos como chips, os semicondutores são utilizados em larga escala na fabricação de componentes eletrônicos, que vão desde calculadoras a celulares e automóveis. O que nós estamos dizendo é que nós vamos lançar novos editais, novos instrumentos aí de financiamento de pesquisa, de formação de mão de obra, ao longo desses próximos 3 anos, até 2026, que devem totalizar 70 milhões de reais. Então deve vir mais formação de mão de obra, mais financiamento de pesquisa e desenvolvimento. As ações propostas incluem o lançamento de 7 editais que somam 59 milhões. Somados a outras ações em inovação, ciência e tecnologia, o montante global disponibilizado pelo Estado é de mais de 74 milhões de reais até 2026. A gente já fez contatos prévios, daqui a pouco nós podemos criar linhas específicas para este setor. Então, destes 70 milhões não são somente recursos para editais, são todas as estratégias que nós iremos fazer como governo do Estado para alavancar este setor. O que a gente quer é que as pessoas, quando olhem para o Rio Grande do Sul, vejam justamente um Estado onde elas têm um incentivo tributário, ou seja, custa menos
do ponto de vista tributário, ter uma empresa para a produção de semicondutores aqui. Que ele tenha mão de obra, porque a gente qualifica. Que ele tenha a possibilidade de financiar a startup ou a empresa a partir do Tech Futuro, como um instrumento também de investimentos. E, além disso, ele pode acessar financiamentos com juros subsidiados e facilitados pelos nossos bancos de desenvolvimento. Formação de clusters, hubs, tudo isso monta esse ecossistema para que uma empresa decida estar aqui. No Rio de Janeiro, uma exposição de arte usa novas tecnologias, incluindo a tão falada inteligência artificial. O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, abriu as portas nesta quarta-feira para um evento inédito. A arquitetura futurista, projeto do arquiteto espanhol Santiago Calatrava, combina uma exposição de arte que usa novas tecnologias, incluindo a inteligência artificial. Cariocas e turistas vão poder explorar a nova Bienal Rio Arte e Tecnologia, que conta com 70 obras de 30 países. Existem já várias prospecções para o futuro e uma delas é a arte. A arte vai ser algo que vai ser praticamente, não digo tudo, mas grande parte tecnológica. Porque onde está se dando a inovação? Onde está se dando o novo? Está se dando com a tecnologia. Por isso que o conceito do Nova é exatamente a fusão entre o novo artístico e a inovação. Este evento não é um evento de tecnologia, ele é um evento de como os artistas criam novas poéticas e novas estéticas a partir da tecnologia. A maioria das obras é interativa, como Quanto Jungle, do alemão Robin Baumgarten, que convida os visitantes a acariciar com os dedos um grande painel tátil feito de 720 molas cercadas por lâmpadas LED multicoloridas. A instalação, criada em colaboração com pesquisadores da Universidade de Pisa, na Itália, conta com 12 mil lâmpadas que acendem de acordo com o movimento dos dedos nas molas, seguindo um programa de computador que reproduz a equação de Schrödinger, uma das bases da física quântica. Esta é uma visualização científica que fiz em colaboração com pesquisadores, e meu trabalho como artista foi torná-la mais bonita, divertida e lúdica possível, mantendo sua precisão científica. A Mostra Nova Bienal Rio fica em exibição até 29 de outubro e conta com 6 obras do lado de fora do museu, acessíveis para todos. Em São Paulo, nos últimos anos, casas e prédios pequenos vêm sendo demolidos, enquanto novas torres são erguidas rapidamente em uma paisagem já marcada pelos arranha-céus. Urbanistas e associações de moradores denunciam o adensamento exacerbado e a perda da história da cidade. Preocupados com o surgimento de novos arranha-céus que substituem casas e prédios históricos, moradores fazem uma campanha contra a concentração de prédios altos na cidade de São Paulo. Olhando de baixo para cima, o céu ali foi embora, porque foram construídos. Todo aquele é novo. Por causa desse incentivo ao adensamento, toda a característica do bairro, a característica residencial, de ambiência cultural, de costumes, de família, tudo isso desaparecendo, sendo apagado. Apagado sem um controle desse crescimento. Eles querem adquirir terrenos e estão a todos os dias telefonando para um vizinho e o outro dizendo: olha, o seu vizinho já vendeu, você não vai vender? Se você não vender, você vai ficar ilhado dentro de uma área de um prédio gigante. São Paulo é famosa pelos arranha-céus que preenchem a paisagem, mas a capital paulista cresceu ainda mais para o alto desde que uma lei de planejamento urbano relaxou os limites em 2014, desencadeando uma onda de projetos de novos arranha-céus. Olha, nós estamos falando da dificuldade da pessoa com uma menor renda ter acesso a ficar mais próximo ao transporte, aos eixos, né, que a cidade já tem. Então isso mostra a necessidade, sim, de um adensamento mais homogêneo. Então, diminuir um pouco, né, essas diferenças. É isso que a gente tem buscado, sim, nesse adensamento. Os críticos dizem que o objetivo de oferecer moradias mais baratas e bem localizadas não está sendo alcançado. A história, a cultura, a diversidade e a heterogeneidade de São Paulo está se perdendo em favor de um modelo que é um modelo definido
a partir das expectativas de rentabilidade do complexo imobiliário financeiro. O boom imobiliário deu origem a dados impressionantes. Segundo a Associação Imobiliária Secov, o número de novos apartamentos no mercado em São Paulo passou de 23 mil em 2015 para 82 mil no ano de 2021. As etapas burocráticas para a efetivação do programa Universidade Gratuita foram concluídas pela Secretaria de Estado da Educação e as inscrições começam nos próximos dias. Nessa semana ocorreu a homologação das instituições aptas a participarem do programa criado pelo governo do estado, que vai garantir o acesso ao ensino superior de estudantes de baixa renda de Santa Catarina. A próxima etapa é a de inscrição dos estudantes, o que deve ocorrer nos próximos dias. O aluno deve ser preferencialmente do ensino médio ou equivalente de escolas das redes públicas de ensino catarinense ou de instituições privadas com bolsa integral ou parcial. A classificação e seleção dos interessados regularmente matriculados em cursos de graduação será realizada pela Comissão de Seleção da instituição universitária, em ordem decrescente e de acordo com o índice de carência, garantindo o valor integral da mensalidade. A expectativa do governo do estado é iniciar o período de inscrição dos estudantes até o final de setembro. Segundo o secretário de Estado da Educação, a previsão é realizar o pagamento das bolsas ainda em outubro com um retroativo. É evidente que durante esse semestre a própria lei estabelece um período de transição, de modo que nós temos ainda muitos ajustes, vamos fazer os ajustes à medida que os problemas vão acontecendo. E queremos deixar o programa bem adequado e redondo, tanto com as instituições quanto aos estudantes, durante esse semestre, para que em 2024 nós iniciemos com o programa totalmente disponível e funcionando 100%. O primeiro navio verde do mundo escolheu o porto de Paranaguá, no Paraná, para ser o primeiro lugar a atracar. O porto é considerado o mais eficiente do país. Com 230 metros de comprimento, o Pyxius Ocean possui velas com 38 metros de altura, que lhe permitem utilizar o vento para economizar combustível durante a navegação. O resultado é 30% menos gás carbônico que os navios convencionais. A tecnologia foi desenvolvida por 3 empresas, uma brasileira, uma norueguesa e outra japonesa, e com apoio da União Europeia. O primeiro local escolhido para atracar foi o porto de Paranaguá, no Paraná. Olha, motivo de muita alegria, né? O navio mais sustentável do planeta, na sua primeira viagem, escolheu o Paraná, o porto de Paranaguá, para atracar. Isso tudo pelo estado ser o estado mais sustentável do Brasil e o porto mais eficiente do país. Então, para nós é um motivo de muita alegria. Então, aqui nós temos um porto graneleiro e essa tecnologia é inovadora e já chegou ao porto de Paranaguá. Na verdade, foi a primeira viagem do mundo feita de Xangai para Paranaguá. Esse é Portos do Paraná, o porto mais eficiente do Brasil. Após cerca de 40 dias no mar, o navio saiu do porto de Xangai, na China, com destino ao terminal marítimo paranaense, onde vai receber 63 mil toneladas de farelo de soja na semana que vem. Em seguida, o navio verde parte com destino à Polônia. Não foi à toa que o Paraná foi o estado escolhido para receber essa tecnologia inédita para os portos brasileiros. Não à toa nós estaremos em dezembro na COP29, mais uma vez os portos do Paraná foram convidados pela ONU para representar o setor portuário mundial, para que a gente fale das melhores práticas ambientais e, sem dúvida, tendo um navio mais sustentável do mundo, atracando num dos portos mais sustentáveis do mundo, é um motivo de orgulho, mas também nos coloca uma obrigação de cada vez mais entregar um porto eficiente para toda a comunidade que entende o Paraná como uma opção logística muito favorável, mas também proceder com ações que demonstrem e são comprovadas pela sustentabilidade. O inverno deste ano no Cone Sul americano foi marcado por temperaturas elevadas. Além das mudanças climáticas, as características do El Niño fizeram as tabelas alcançarem 30 graus em Buenos Aires, provocando também chuvas intensas no Chile e ciclones extratropicais no sul do Brasil.
A parceria entre governo do estado e União prevê 5,4 milhões de reais até o fim de 2024 para a regulação de serviços de saneamento, monitoramento de barragens, instalação de 132 novos pontos de monitoramento de qualidade de água, além de integrar a gestão de recursos hídricos entre o estado e a União. Essa pactuação que está sendo feita, ela traz para nós uma perspectiva de apoio da Agência Nacional de Águas para o exercício da gestão compartilhada. Então, nós temos, por exemplo, o Comitê do Paranapanema, que nós dividimos com o Estado de São Paulo. Então, nós vamos ter um suporte, um apoio bastante grande da Agência Nacional de Águas para a gente poder desenvolver os instrumentos de gestão de recursos hídricos nessa bacia compartilhada. A gestão dos recursos hídricos é uma atividade necessária para conferir confiabilidade ao abastecimento. O termo se refere às águas superficiais e subterrâneas disponíveis para uso. Gerenciado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a parceria prevê o aprimoramento na administração da água, com foco na regulação dos serviços de saneamento no estado e na segurança de barragens. O Pacto pela Governança da Água ele é fundamentado em 3 eixos. É o eixo da segurança de barragem, o eixo do saneamento básico e o eixo da gestão de recursos hídricos. Então, o Pacto ele busca fortalecer e aprimorar essas iniciativas. E, ao longo desses próximos anos, a previsão é que a ANA possa repassar ao Estado do Paraná até 12 milhões de reais, de acordo com o alcance das metas. O Paraná é o primeiro estado da região sul a aderir ao pacto. Além dos repasses, que podem chegar a 12 milhões de reais nos anos seguintes, dependendo dos resultados e do alcance de metas estipuladas pela Agência Nacional, a parceria também prevê amparo técnico para o aprimoramento da governança dos recursos hídricos locais. Estamos tratando de um tema muito importante para a sociedade do Paraná, do Brasil e do mundo, que é esse bem precioso que é a água. E quanto mais governança, capacidade de monitoramento, de conhecer, de aplicar o uso, seja para a indústria, para o consumo humano, para a produção de alimentos, na agricultura, enfim, nas mais diversas formas, melhor para a sociedade como um todo. A água é um bem tão importante para a sobrevivência de todos nós, não só no campo do dia a dia, mas também na questão da empregabilidade, através das indústrias, né? A parte da sustentabilidade, onde o Paraná foi reconhecido por 3 vezes o estado mais sustentável do Brasil, algo que muito nos orgulha e, claro, ter na parceria com o Ministério e também com a Agência Nacional das Águas, isso reforça e nos dá a garantia que nós teremos todo um amparo técnico, um amparo de entendimento de como construir cada vez mais uma melhor governança sobre os nossos recursos hídricos e, de alguma maneira, colaborar para o bem-estar e a qualidade de vida da população. O Brasil é o país com maior quantidade de recursos hídricos gerados pela água da chuva. Possui domínio de 3 grandes bacias hidrográficas e grande parte do aquífero Guarani. O país também possui grande disponibilidade de água potável, porém a distribuição é bastante irregular. A irrigação é a atividade que mais demanda água, seguido dos usos domésticos e urbanos e, por último, o uso industrial. No Espírito Santo, pesquisadores ouvem cantos de baleias para saber como elas se comunicam e observam seus movimentos para medir como o tráfego marítimo as perturba. Entre os meses de junho e novembro, as baleias jubarte estão em período reprodutivo, época em que se aproximam da costa brasileira. No Espírito Santo, a passagem dos cetáceos é acompanhada pelo projeto Amigos da Jubarte, fundado em 2014. Além de monitorar e registrar com imagens a temporada das baleias, pesquisadores também se dedicam a captar o canto e os sons que elas utilizam para se comunicar. Mas o canto da baleia para mim é o mais legal, porque a gente pode fazer estudos com esses cantos e a gente compara os dados, os cantos que a gente escuta aqui com cantos de outros lugares do Brasil, do mundo inclusive, e faz comparação entre esses cantos. Então é muito legal e é realmente uma sensação muito boa de escutá-las assim. Desde 2018, a plataforma Jubarte.lab realiza pesquisa científica, desenvolvimento da educação ambiental, fomento da atividade turística e monitoramento da observação das baleias. A gente consegue medir em vários trechos do corpo do animal a curvatura, ou seja, a circunferência do corpo do animal, e nessa posição bem retilínea a gente consegue ter a visualização dos pontos, do ponto inicial até o ponto final. Então a gente tem o entalhe da nadadeira caudal até a parte mais frontal da baleia e todo o contorno bem aparente. O material captado no mar revela como o tráfego marítimo pode perturbar os animais.
E aí, nesse momento de estresse, a gente consegue observar que as atitudes do animal já mudam, né? Ele se locomove mais rapidamente, às vezes ele está em descanso, ele começa a se movimentar mais ativamente, aumenta a velocidade de nado, ele pode estar num trajeto retilíneo, ele começa a se deslocar sem uma trajetória muito bem definida. De acordo com os pesquisadores, da mesma forma que a população de jubartes vem crescendo, o tráfego de embarcações também tem aumentado, o que eleva o risco de colisões. E em Santa Catarina foram divulgados os resultados do sobrevoo para o monitoramento de baleias francas. Ao todo, foram mais de 1.000 quilômetros percorridos de helicóptero, com o objetivo de encontrar essas gigantes do mar no pico da temporada de visita no sul do Brasil. Os sobrevoos que cobriram os litorais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, realizados entre os dias 15 e 18 de setembro, avistaram 225 baleias francas, 110 mães acompanhadas de filhotes e 5 adultas sozinhas. Em Santa Catarina, a maior concentração ocorreu entre a praia de Ibiraquera, em Bituba, e o Mar Grosso, em Laguna. No Rio Grande do Sul, a maior quantidade foi registrada entre Capão da Canoa e Tramandaí. Já o vizinho Paraná não contou com avistagens. Os pesquisadores alertaram ao fato de que foram encontradas poucas baleias em regiões tradicionais do trecho norte da área de proteção ambiental da baleia franca, como a Enseada da Gamboa, em Garopaba. Desde o início do monitoramento, na década de 1980, o maior número foi registrado em 2018, quando 273 baleias foram avistadas. A pesquisa faz parte de uma ação conjunta do Programa de Monitoramento das Baleias Francas da SCPAR Porto de Imbituba e do Projeto Franca Austral, realizado pelo Instituto Australis. Nesta semana, a FEComércio de Santa Catarina apresentou os resultados de uma pesquisa que avaliou a temporada 2023 na Serra Catarinense. A região recebeu mais turistas que na temporada passada, mas o estudo revelou que ainda é preciso investimentos. Imagens belíssimas, cenários únicos, uma beleza natural sem igual. Atrativos que, misturados com a cultura, a gastronomia e o bom vinho, se tornam destino certo. A Serra Catarinense tem se tornado cada vez mais procurada na estação mais fria do ano. Neste ano, mais de 70% dos turistas que procuraram a região são do estado. A maioria famílias, que gastaram em média R$ 2.000. Quase 90% subiram a serra de carro próprio. O aumento, se comparado com a série histórica, foi de 17%, com renda mensal média de R$ 18.000. Turistas que movimentaram 2,3% a mais do que no ano passado. Os dados agora da Serra demonstram que nós estamos cada vez mais com um público que tem uma condição de renda um pouco mais elevada, que está mais propenso ao uso de serviços com um valor agregado maior, e isso amplia a nossa responsabilidade. Nós precisamos fazer uma entrega condizente para que esse turista se encante, volte e principalmente divulgue junto conosco o quanto que Santa Catarina tem de melhor. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela FEComércio. O vice-presidente da entidade destacou a importância dos estudos para a tomada de decisões. A intenção da pesquisa é trazer dados para que os empresários, de uma forma geral, e a gestão pública consigam entender o que está acontecendo, para tomar as medidas que se entendam necessárias para eventualmente buscar mais consumidores ou mais turistas de locais mais longes. Vão precisar fazer algum tipo de investimento em infraestrutura e etc. para conseguir complementar aquela ação que foi proposta. Então a pesquisa vem para trazer dados para a tomada de decisão e para o planejamento do empresário, da iniciativa privada, tanto quanto dos prefeitos, secretários de turismo, etc. O estudo aponta as principais informações da Serra Catarinense, que servem como base para empreendedores e para o poder público. Entre as principais demandas está a infraestrutura rodoviária, que, se melhorada, poderá trazer um número maior de turistas para o estado, principalmente de outras regiões do país. O que a gente quer? Cada vez mais melhorar, fazer com que o turista do Rio de Janeiro venha. A gente já tem alguns turistas do Rio de Janeiro, na região todo. Eu também, como trade, tenho também bastante clientes de fora. Mas assim, eu digo que tem muito espaço ainda para a gente crescer. Do litoral para o oeste,
a gente precisa ter uma melhoria muito grande de infraestrutura, né? A gente tem uma dificuldade de deslocamento e a gente sabe que o turista, quanto mais difícil for para chegar no lugar, menos ele tem essa expectativa de concretizar. Então a gente precisa de uma série de facilidades. Eu acho que hoje, principalmente a questão do rodoviário, de rodovias, etc., tá bem feio. Nós temos gargalos hoje, como a Serra do Corvo Branco, que precisa ter a sua obra continuada, a 370 entre Urubici e Rio Fino, que também precisa ser concluída porque fecha o anel do turismo, as melhorias no alto da Serra do Rio do Rastro, a gente precisa daquela estrutura turística também. Então, aumenta a responsabilidade no sentido de a gente trabalhar de forma conjunta, buscando junto ao governo os investimentos necessários para a gente criar esses equipamentos. Nós temos uma rua coberta em Urupema, que logo deve ser concluída, é importante para potencializar o turismo ali, e de forma regional, integrando esses municípios, através das melhorias em infraestrutura por parte do poder público, a gente começa a fomentar também os investimentos da iniciativa privada, que a gente viu, está acelerada, né? São mais de 50 novos equipamentos de hospedagem na nossa região que nesse último ano foram instalados. Para o governo do estado, os números mostram a consolidação da Serra Catarinense como destino turístico, não só no inverno, mas em outras estações, já que o estudo revela ainda que fora da temporada o turismo movimentou 8,7% a mais que nos anos anteriores. O inverno catarinense deixou de ser uma baixa temporada, né? E trazendo o inverno como um ativo importante para o estado fazer a sua promoção e esse equilíbrio no nosso calendário turístico, né? Estadual. Então, os números são muito positivos e mostram a consolidação e uma grande responsabilidade do Estado em promover, oferecer infraestrutura, estar junto com o trade para equilibrar tudo isso. A própria criação da Secretaria fez com que a Secretaria comece a conversar com as outras e demais secretarias importantes do governo, como planejamento, segurança pública, orçamento, né? Então o governador Jorginho Melo cobra muito essa integração das secretarias e ele é o grande incentivador desse desenvolvimento socioeconômico em todo o estado de Santa Catarina, desde o extremo sul, né, até o norte de Santa Catarina, do litoral ao oeste, né, ao Vale Europeu, à Serra Catarinense. Então é um grande planejamento de aproveitamento do estado como um todo, aproveitando a diversidade do estado. Outro ponto positivo da pesquisa é que mostra a força do comércio e o crescimento de 20% na abertura de novas empresas. Estávamos percebendo já um movimento crescente na abertura de empresas. Este ano, comparado com os últimos 7 anos, nós tivemos um crescimento bem mais expressivo. Até o início de agosto, nós tivemos mais de 10 mil CNPJs novos registrados em todo o estado e a maior concentração desses CNPJs aconteceu no mês de maio, logo depois do período de verão. Isso demonstra que há uma intenção de investimento, logicamente a maior parte desses negócios ainda de micro e pequeno porte, mas que há uma aposta muito forte do empresariado para os novos negócios, os novos serviços potenciais em todas as regiões de Santa Catarina. A Serra Catarinense é inverno o ano inteiro. Esse é o nosso slogan, a gente tem que trabalhar para isso. O consumidor, né, o turista, ele não pode imaginar que eu vou lá só no frio passar um dia ou passar 2 dias. Não queremos um turista de passagem, nós queremos que vocês se sintam bem quando estiver na Serra Catarinense. E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias no site pixtv.com.br. Obrigado pela companhia e um excelente final de semana.